Oi, gente, sou Cristiana Olivieri, sou apresentadora do podcast Diamante Bruto, um podcast feito para vocês, apreciadores da joalheria e mineração. E a entrevista de hoje, gente, é com o protagonista tão aguardado dentro do mercado joalheiro. Ele veio, gente, com um tema maravilhoso, totalmente atualizado. Com vocês, Fernando Gui da Voxar 3D. Seja bem-vindo, Fernando! Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Fernando, se apresenta aí para nós, né, para todos os telespectadores ali que estão super ansiosos, aguardando você. Conta um pouco aí que desde os 8 anos de idade, se apresenta, né, desde os 8 anos de idade aí com esse conhecimento dentro do mercado joalheiro, né? É verdade, foi a primeira intimidade ali que eu tive com a joia, né, com o mundo da joia, foi aos 8 anos, realmente, através do meu avôzinho falecido. Ele fez um anelzinho de Chevalier pra mim. Olha, né? Chevalier. Ele me pegou um dia, enfiou dentro do carro e falou, vamos lá. Eu fui lá na oficina e ele começou a fazer um anel lá. Foi o primeiro contato que eu tive com a coisa. Que assim. lindo! E aí depois eu fui aprender, mexer profissionalmente mesmo aos 14, já com meu pai. Meu pai me ensinando dentro de casa ali mesmo, fazia modelagem em cera. Ele tinha um ateliêzinho. Ele resolveu mexer por hobby. Ele não estava muito mais no ramo. Entendi. Mas aí ele, na época que meu avô tinha joalheria, ele não tinha esse processo de fundição. Era tudo feito na mão. Na mão. E eles sempre tiveram curiosidade. E quando meu pai começou a mexer com hobby, de novo, na joalheria por hobby mais, ele comprou uma fundiçãozinha pequenininha em casa e começou a fazer. E eu fiquei olhando aquilo até, falei, nossa, isso aqui parece uma alquimia, né? Você pega um pedaço de ouro, vai virando, vai batendo, vai não sei o que, coloca, sai uma joia. Pega, o processo de fundição é muito legal, porque assim, você pega a cera e você transforma a cera num determinado momento em ouro. Né? Então, ou prata, enfim. E aí eu comecei a ver essa parte aí, eu me interessei muito. Aí ele sentou lá e começou a me ensinar a fazer a parte de modelagem em cera, me ensinava algumas coisinhas também da oficina. Isso foi aos 14 anos? 14 anos. Aí eu fui até uns 18, 19 anos exercendo essa mesma profissão, vendia modelinho em cera para as fábricas. Uau! Tudo. E aí depois eu me desliguei um pouco do ramo, não do ramo, mas do ofício. Primeiro, por 2 motivos. O primeiro é porque os meus irmãos eles abriram uma empresa de vender ferramentas e máquinas para o ramo. Uau! Né? Eles também se interessaram na época, tudo, e abriu, e eu fui trabalhar com eles. E para mim foi excelente, porque aprendi tudo sobre ferramenta, tudo sobre máquina, sobre tecnologia. Então, assim, foi uma época bem bacana. E depois, porque é o que eu tinha te falado. Eu fazia modelagem em cera, na mão, e aí começou a pegar essa história de CNC, de máquina, de pessoal fazendo modelagem num programa que chamava Articam. Certo. E era tudo muito caro, era muito novo. Isso há 10 anos atrás? Muito mais. Muito mais? 14, 18, foi 20 anos atrás. Né? E aí eu peguei, me desliguei e fui trabalhar lá. Fiquei uns 10 anos trabalhando assim. Depois eu fui vender aliança, fui vender prata, fui vender relógio. E aí, lá, nós estamos agora já em 2010 mais ou menos, foi quando eu comecei a ver a coisa da impressão 3D. Uau! Mas não pro ramo joalheiro. Eu vi... Aí eu fui lá numa lojinha, eu estava em Nova York, inclusive. Ah, certo. Eu vi numa lojinha um bonequinho lá do Mestre Yoda, todo feito na coisa, que até tem ali, né? Eu falei assim, pô, que legal, tudo, bati foto, mandei pro meu irmão. Falei, olha que legal isso aqui, feito em 3D, ainda brinquei com ele. Falei, não tinha nem WhatsApp nessa época. Você imagina se tivesse joia sendo feita dessa maneira? Ele falou assim, cara, já tem, a gente pegou a representação de uma máquina que... Dizem que é uma máquina alemã que dizem que é a mais rápida do mundo, inclusive. Eu falei, nossa, quando eu for aí eu vou visitá-lo e vou ver esse equipamento funcionar. Quando eu vi o equipamento, cheguei lá, ela desce assim, né, a bandeja desce num líquido e começa a formar a peça, né? Eu olhei aquilo ali, saindo joia dali, mas na hora eu falei, não, aí a gente precisa... Mas era laser? Como que é ela? Ela tem um processo que chama estereolitografia. Isso. Que é... Basicamente é uma luz, que ela emite uma luz UV embaixo numa resina líquida, que é a impressão 3D. Naquela época, né? Não, até hoje é assim também. Você tem uma bandeja de resina, que ela é fotossensível, né? Isso. Então ela emite uma luz UV ali e vai camada por camada formando. Imagina como você pegar um pão e fatiar ele em várias camadinhas,
e vai formando camada por camada. E aí eu comecei a ver aquela coisa sair ali. Eu falei, nossa, saindo joia daqui, gente. Essa tecnologia já existia na joalheria, mas era um pouco diferente, né? Sim. Essa coisa da impressão rápida era mais nessa época que eu me fui me familiarizar com essa coisa. Aí eu virei para o meu irmão e falei, vamos prestar serviço desse negócio? Ele me ajudou, me incubou, digamos assim, ele incubou a Voxar dentro da empresa dele. E eu comecei. E aí comecei, só que a gente só fazia prototipagem, mais nada. E só que aí, por exemplo, a história da Voxar é muito engraçada. Eu já comecei falindo. Normal. Quem nunca começou? Não, mas Um bom empreendedor, ele já começa sem dinheiro no caixa. Não, mas a Voxar faliu pelo contrário. Ela pegou a primeira vez... A gente não tinha muita familiaridade com como que as coisas funcionavam. Porque a gente falou, impressão 3D, você aperta o botão, sai peças. Tá, né? E aí, chegou um cliente e falou assim, eu tenho que fazer 500 modelos. Só que eu preciso fazer o modelo 3D também. E eu tinha feito curso de 3D há um tempo, mas não tinha nada a ver também com o ramo joalheiro, era mais por curiosidade minha, de design e tudo mais. Sempre gostei de tecnologia. E aí, ele pegou e falou, tem que fazer 500 modelos. Eu falei, nossa, tá bom, vamos embora, fazer legal, cliente, bacana, 500 modelos para imprimir, né? Ele, não, tem que fazer o modelo 3D também. E aí, eu na minha inocência e no meu espírito de empreender, falei, tá bom. E eu não sabia onde que eu tava me metendo que isso tá bom. Entendeu? Não sabia. Não podia falar não pro cliente. Não, peguei. Eu sei, vem, pode vir. Meu irmão falou, e agora, né? Eu falei assim, agora eu vou aprender a fazer esse negócio aí, vamos fazer. E aí comecei. E aí foi que eu ainda brinquei que eu fali a primeira vez, porque assim, claro que nem o cliente sabia o que tava pedindo. Certo. Nem eu sabia o que tava fazendo. Porque assim, 500 modelos é muita coisa pra desenvolver. Coisa. E ele falou assim, dá pra fazer em 3 meses? Tá. Fiz uma conta no papel lá, modelo não sei quantos por dia. Nossa, você tá louco, 3 meses demorou pra eu aprender a fazer os primeiros modelos. E aí fui, comecei tudo, mas assim, esse projeto que é evidente que deu errado. E aí eu falei, agora eu entendi o que é esse negócio. E aí comecei a formar a equipe. Uau, e aí foi. Aí depois de um tempo, o que acontece? Qual que é o próximo passo? Você tem a modelagem e prototipagem, depois tem que fazer moldes. Certo. Quem faz molde? Ninguém faz molde. Que lá a gente, pelo menos, não fazia. Na época, né? Aí indicava para fazer molde. Que são os fundidores que costumam fazer os moldes de borracha. Aí indicava, o cara às vezes estava trabalhando para outro, não entregava. E toda vez que eu mandava, indicava alguém. Por exemplo, eu faço minha prototipagem e te dou. Toma, Cris. Você vai lá no cara fazer borracha, sei lá quem for, e o cara não te entrega por qualquer motivo. Então eu acabava perdendo o cliente no sentido de você demorava para retornar para mim porque o próximo passo travava. Meu Deus. Aí eu falei, vou montar uma fundição. Uau. E aí fui lá e montei uma fundiçãozinha pequenininha e comecei. Falei, eu faço o molde para você. Só para ajudar. Eu falei, o meu intuito era vender a prototipagem. Certo. Que era o quê? Agregar a alta tecnologia na joalheria. O propósito da Voxar era essa. Certo. Eu não vou abrir uma oficina. Eu vou abrir uma empresa de tecnologia que tem produção joalheira. Isso. Essa era a ideia. Então eu falei, não, agora eu vou colocar uma fundição pequenininha para ajudar o meu cliente que prototipa. Aí, pesquisando, a gente viu que também existia muita tecnologia no ramo da fundição, na área da fundição. Tinha evoluído bastante. Nossa. Então, vamos lá atrás dos equipamentos. Peguei os equipamentos, coloquei. E assim foi. Depois foi a ourivesaria. E a ourivesaria, o que é a grande evolução de ourivesaria? É os lasers, solda laser, corte a laser. Então, mais tecnologia até na ourivesaria. Até em tudo. É cravação. O que é? Cravação com microscópio, não sei o que. Tudo que eu ia abrir de campo lá, falou assim, você vai fazer isso, mas eu quero fazer isso com tecnologia junto. Certo. Se for para fazer igual os outros, todas as empresas têm, é melhor eu não ter, porque já tem um monte. Ok. Então eu preciso agregar tecnologia. Hoje, falando isso, é mais comum você abrir uma oficina com toda essa tecnologia em volta, mas no começo era pioneiro, né? Certo. E aí foi onde caiu. Eu tô sempre buscando encrenca no sentido da tecnologia para botar no bolo lá e começar a aprender e oferecer o serviço. Você tá sempre buscando assim um desafio dentro da tecnologia, sempre. Dentro do mercado joalheiro, né, relacionado à tecnologia para sua evolução, para a evolução da Voxar. Exatamente. Que legal. E foi a partir daí, gente, que o nosso tema tão aguardado dentro do mercado joalheiro, né, que nada mais é um tema tão esperado, super todos os joalheiros aí ansiosos, né,
que estão perdidos, assim como eu, como a maioria, o tema de inteligência artificial na joalheria. Um perigo ou mais uma ferramenta, né, de trabalho aí dentro do mercado joalheiro? Então, para você que anda desatualizado, o Fernando vai chegar aqui e vai trazer vários esclarecimentos, tá bem? É isso aí. E foi a partir daí que você sentiu esse desafio. Exatamente. E se aprofundou. Exato. Toda vez que eu sempre estou olhando para algum departamento na empresa e tem uma frase, que eu não sei se é dele, mas pelo menos foi da boca dele que eu ouvi dizer, que é o Thales Gomes. Certo. Ele tem uma frase que é aquele empresário, que ele é fundador da 99, da Easy Taxi, acho que é. Não da 99, perdão, da Easy Taxi. E ele vendeu tudo, enfim. E ele tem um negócio de mentoria super bacana também. E ele, dando as entrevistas de podcast dele, falou, você tem que encontrar sempre uma maneira de matar o seu negócio. Porque se você não matar o seu negócio, alguém vai matar ele por você. Então você tem que estar, se você faz, sei lá, você vende água, dá um jeito de matar esse negócio de água e começar a vender gelo. Ou reinventa a embalagem de água, faz alguma coisa, porque alguém vai fazer por você e você vai ficar para trás. Então, ao tempo todo, eu ofereço um negócio para você, eu já estou querendo ver uma maneira de oferecer outro qualquer, que seja com mais tecnologia, que facilite mais a sua vida de qualquer maneira. Uau. E aí foi da onde que surgiu, quando surgiu essa história de inteligência artificial, eu nem imaginava o que você podia fazer com ela no ramo. Então, a sua pergunta é assim, é um perigo ou uma ferramenta, mais né? uma ferramenta. Eu acho que é perigo para quem enxerga como perigo e ferramenta para quem enxerga como ferramenta. Depende do ponto de vista, né, de cada joalheiro. Você, por exemplo, se você pegar e entender que aquilo vai te ajudar, como já está ajudando a gente, a você ser mais útil, mais prático. Hoje, um dos grandes gargalos da Voxar, inclusive, aliás, acho que não é só da Voxar, não, é de todas as, deve ser até de outros ramos também, mas da joalheria inteira, é criar. Criação. E você ter, que não é só criar, você tem que criar e ter volume de criação. Uhum. Então você imagina, você tem ramos aí que você tem diversos, um ramo, pessoa que faz um programa de TV, tem trocentos roteiristas, né? Sim. Criando histórias e temas o tempo todo. A joalheria você não tem um departamento de um monte de designer, é uma mão de obra escassa. É mesmo. Então você tem pouca gente pensando em design, mais gente fazendo hoje a modelagem 3D. Então, às vezes o cara nem consegue exercer muita coisa do design, porque ele tem o serviço da modelagem para fazer que é diferente uma coisa da outra. Exato. Então a pessoa tá lá criando é uma coisa, o cara tá lá modelando é outra. E muito cliente ainda confunde até hoje isso. O cliente entra lá e fala, eu queria fazer um arquivo 3D. O que é? Eu tô pensando em alguma coisa. Aí ele quer que você pense por ele, né? Então, assim, a inteligência artificial vai ajudar esse cara. Fala assim, olha só, você tem qualquer coisa, vem aqui, fala da sua vida aí, fala como é que você quer, você tá querendo fazer joia por quê? O que você tá montando a sua marca? Por causa disso. Taca isso aí numa ferramenta inteligente artificial, dá um norte pra pessoa. Uau! Começa por aqui. Então, a proposta pode ser essa. O que você acha? Legal. Teve uma cliente recente que foi lá na feira, inclusive, e, eu quero fazer, a gente tava querendo fazer um negócio, mas não sabe se começa uma linha aqui, uma linha ali. Eu falei, olha, tem uma linha que a gente criou de inteligência artificial, que ela é baseada toda desde a geração da criação do universo, que aí eu já comecei a viajar na maionese lá na empresa, e falei assim, vamos pegar os temas atuais, para poder jogar para inteligência artificial e fazer ela criar... o que ela faz. Então, o que eu peguei? Falei assim, vamos pegar o James Webb, que é aqueles telescópios gigantescos que a NASA lançou lá, que está tirando fotos extraordinárias do universo, e vamos pedir para ela criar uma coleção de joias baseado nas imagens do James Webb. Que aí o James Webb tinha lançado umas fotos, a NASA tinha publicado umas fotos, que ela tirou umas fotos dos pilares da criação, que são galáxias em forma de pilares, tirou fotos lá do princípio do universo, lá chegou imagens de 14 bilhões de anos, e começou a ter uma conversa sobre isso. Às vezes você vai até na internet, aí você começa a pesquisar, não para mais de cair conteúdo, né? Então começou a cair uma infinidade de conteúdo pra gente sobre isso. Uau! Sobre coisa de universo, tudo, eu não tenho nenhuma especialização nessa coisa, mas assim, eu fui olhando e vendo, né? Como é que foi criado o universo. Então, é o Big Bang, é o não sei o que, a formação da galáxia, a formação das estrelas, é a formação dos sistemas
solares em volta das estrelas, né? Não, solares não, mas os sistemas em volta dos planetas e toda essa organização e não sei o quê. E a gente foi criando. E criou 5, 6 etapas disso na inteligência artificial para formar a coleção. Ela jogou um punhado de imagens lá pra gente. A gente fez a boa e velha pesquisa de Pinterest e tudo mais também. Jogou um pouquinho de ideia nossa. Tá feito o caldeirão. Como é que você ia fazer isso antes pensando do zero? Não faz. Então, a Voxar Collection, que foi a que você mencionou, ela só foi possível, só foi viabilizada por conta da inteligência artificial. Porque a gente não ia ter tempo de sentar lá e desenvolver coleção. Não ia ter tempo. Ai, gente, aproveitando, tá? Pra vocês aí, tá bem? Que não conhece a Voxar Collection, né? Que ele acabou de citar aqui. Muito boa mesmo a história da forma que a coleção foi criada. Se você entra no Instagram lá, tem todas elas. Olha lá pra eles lá e divulguem. É a Voxar Collection. Ela tem uma coleção toda baseada em inteligência artificial. Que é essa linha própria, que levou a gente lá para ir na feira e tudo mais... Só existia porque não tinha como fazer. Você tem um monte de cliente que você prestava serviço. Você tá lá prestando serviço o tempo todo. Você vai lá, ó. Olá! Ó, gente, olha que linda essas imagens, ó. Conforme o tema é inteligência artificial, né? Ela é um perigo para o nosso mercado joalheiro ou mais uma ferramenta de trabalho. Você vê que são coisas simples, não tem... O Fernando criou, né? A marca dele aí, da Voxar Collection, né? Tudo baseada na criação da inteligência artificial. Então, ó, acesse aqui, tá o @ aqui do Insta, das redes sociais, o @ da Voxar Collection e conferem aí todas as peças, tá bem? Exatamente. E aí, fala. Não, essa coleção que eu tava mostrando aí agora foi uma das primeiras, que é a gente chama ela de Fluid. Certo. Que era uma coleção, falou assim, eu preciso pegar um elemento. Certo. E aí a gente começa a brincar muito. Então, por exemplo, a coisa do universo, tá legal. Mas eu falei assim, ó, eu quero pegar um elemento qualquer e pegar esse elemento e falar assim, ó, se baseia... É a próxima. Essa daí, ó. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse elemento, que é esse quadradinho aí, ó, e falar assim, eu quero se basear isso na fluidez das águas. Por isso que a coleção chama Fluid. Então, você pega, ela cria um monte de imagem maluca que você fala assim, pô, isso daqui não dá pra virar joia, mas dá pra você ter uma base, assim, ó, a partir daqui eu vou simplificar e transformar a coisa em joia. Uau. Que é mais ou menos a coisa que o pessoal você pegar o ramo automotivo, sim, não a inteligência artificial, mas eles fazem isso, eles fazem aqueles carros conceito lindos e não sei o que. Aí a hora que você vai ver o carro que vai pra rua, é mais simples. Mas é porque é o que foi possível produzir. Né? Então, mas é aquele que o cara tem uma porção de designers lá fazendo o tempo todo desenhos para o cara olhar e falar assim, gostei desse elemento. Então, às vezes você vê um carro na rua que tem uma linha qualquer, o cara que criou aquilo não é aquilo exatamente, mas ele criou esse conceito aqui, ó. Então, daqui pra frente, a gente torna isso uma produção. Uau. E a gente foi fazendo. Aí fez a da criação do universo, fez a fluidez das águas. E a próxima agora é o surgimento da vida. Ai, que lindo. Que vai entrar a nossa designer lá, já tá trabalhando nas peças, já tá desenvolvendo, já mandou algumas coisas. Dá um trechinho aí, né? Pra matar curiosidades. Ela de novo, a gente pegou a inteligência artificial e falou, ó, eu quero imagens que remetam ao surgimento da vida. E aí ela... mas é muito legal, porque assim, do dia que a gente começou a mexer com inteligência... Isso a gente não mexe só com design na empresa lá não, tá mexendo com um monte de coisa, mas do dia que a gente começou a mexer pra agora, o tanto que essa inteligência já evoluiu, e não é por causa que a gente colocou, não, as pessoas estão usando aquilo, estão jogando informação, estão tacando, estão puxando ideia. E aí a da formação da vida, ela deu alguns elementos lá pra nossa designer lá, ela olhou, ela entendeu, ela captou essa história de... Não é exatamente a coisa que a inteligência te manda que você vai fazer. Certo. Mas ela vai te dar um norte da coisa ali. E aí ela pegou um elemento lá, é uma coisa assim que lembra o útero, né? Ai, da que mulher. Lindo. E aí ela tem ele fez toda uma coisa baseada assim com cores, um caleidoscópio de cores, ficou uma coisa mais linda. Essa coleção vai ficar linda, não é porque a gente tá fazendo não, mas ficou... E você vê, cabeça, a ideia nossa
a gente pegou esse conjunto de ideias, tacou para a inteligência artificial devolveu elementos, esses elementos foram processados por um humano, que é a nossa designer, e a gente às vezes dando os pitacos lá, e a coleção tá saindo. Tá saindo. Se não é isso, não sai. Não, e sem contar o propósito da criação, Exato, né? Porque eu cansei de ver gente lá na empresa que chega lá com muitos desenhos, mas não conseguem levar a produção a cabo, pra frente. Uau. E vice-versa. Gente que trabalha no ramo há muitos anos. Você vai falar com o cara, você tem linha? O cara, não, esse negócio de criar é muito difícil. E para a maioria das pessoas. Então você pega, o cara vai falar, não, agora você tem essa ferramenta da inteligência artificial. Que você tem uma ideia qualquer, joga lá, deixa ela ajudar você a pensar. Entendeu? E ferramentas de gestão que a gente está usando lá, até de planilha de Excel, sim. Sabe, de falar assim, como é que faz aqui esse negócio multiplicar por aquele aqui? Ela te dá, sabe, o passo a passo do negócio. Então, assim, a sua opinião, a inteligência artificial, ela veio para agregar quem tem o ponto de vista mais digital, mais onde, né? Sim, até onde eu vejo, sim, é o que a gente estava conversando aqui, né? A gente não sabe o que será do futuro dela. O exercício de futurologia para a inteligência artificial é muito imprevisível. Muito. Porque nem quem criou sabe como é que ela está captando informação hoje. Ela está crescendo numa proporção Exatamente. assim. Há quem diga que foi muito antes da hora, inclusive, de ter lançado isso para mercado e tal, enfim. Mas é um negócio que a gente estava até comentando, tem algumas inteligências artificiais, por exemplo, no campo da música, que está criando música sozinha, sem ninguém pedir. Já teve casos de... Isso é porque eu fiquei pesquisando e vendo, né? Eu também até nem sei até onde que é mentira, onde que não é. Mas teve inteligências artificiais que começaram a se comunicar entre si, criaram uma linguagem própria, que os programadores não sabiam o que elas estavam conversando e precisou desligar ela. Preciso. Porque elas começaram a trocar mensagens de uma linguagem que ninguém conhecia. Uau. E do que eles estão falando? Você entendeu? Então aí, da onde que eles buscaram alimentação para começar a conversar numa linguagem e por que eles começaram a querer conversar numa linguagem que o humano não entende? Qual foi a base de dados que ele usou? É onde que começa a ter o perigo da coisa, né? Então, assim, você vai se alimentar de informações da onde? Da internet? Tá, lá tem coisa ruim e coisa boa. Como é que ela sabe o que é o que? Ela não tem essa questão moral, quem tem é a gente. Não tem. Até então que ontem, né, eu dei uma pesquisada e eu vi que o Sindicato dos Artistas, né, aboliu o uso da inteligência artificial, né, para que as pessoas não acabem, né, utilizando aí a imagem, o direito de imagem aí dos artistas. Então, o Sindicato dos Artistas, tipo, eles proibiram aí a utilização, né? Nossa, mas sem autorização. Eu acho muito complicado você tentar parar é o que eu falo, a tecnologia tá aí. Você pode virar... foi quando aconteceu comigo, vou dar o exemplo lá Sim. Acho que talvez é por isso que eu forço tanto essa história de inovação lá dentro. Foi quando aconteceu comigo no caso da CNC, quando eu era mais novo. Eu fazia os modelinhos na mão. Certo. Quando lançou a CNC, por eu ser impossibilitado de ter acesso àquilo, para continuar prestando serviço, eu refutei muitos anos aquilo. Falava que não prestava, falava que não era bom, e na verdade não é. Pelo contrário, aquilo está substituindo. Mas até hoje, existem artistas e modelistas de cera brilhantes, que não deixam de fazer o trabalho. É onde que eu falo assim, a inteligência artificial vai matar a coisa? Não, ela vai otimizar o trabalho, e aquele cara que ainda, por exemplo, você tem hoje programas de modelagem 3D, que são os programas de modelagem orgânicos, né? Certo. Que é para fazer, por exemplo, eu quero fazer um rosto de uma santa. Uhum. Por mais que seja 3D, por mais que seja no computador, aquilo... Pra mim, eu sou muito, como é que eu posso dizer, muito geométrico. Então, assim, você vai fazer um anel, tem que ter tanto de espessura, tanto de não sei o que, tanto de não sei o que. Na fichinha técnica. Exatamente. Quando você vira e fala assim, vou fazer um santo, eu posso até aprender a ferramenta. Mas você ter a noção espacial de que dentro da tela daquele monitor tem um formato tridimensional e que você vai fazendo ele sem nenhum parâmetro, porque o cara vai rabiscando lá e vai saindo um rosto. Uau. Mas é com mouse.
eu acho aquilo, quem faz aquilo, de um talento extremo. É um talento nato mesmo. Exatamente. E o cara que faz isso na mão, então... Uau! Sensacional. Então, assim, esse cara que desenvolveu essa técnica de fazer esse tipo de coisa na mão, tá até hoje trabalhando. E ele vai ser valorizado por isso. Que você vai ter, ele vai fazer uma joia, então a joia vai chegar... Estamos pegando sempre o exemplo do nosso ramo, né? O cara vai falar assim, essa joia foi inteira feita à mão. Ela vai ter uma diferença de valor, em termos de valor de como arte, para aquela joia que fala assim, ó, que isso aí o cara apertou o botão da inteligência artificial e ela cuspiu peça do outro lado. É diferente esse tipo de produção joalheira para o outro. Então, eu tento lá dentro da minha empresa, o tempo todo, mesclar isso daí. Então, só para você ter uma ideia, até hoje, o meu polimento é feito na mão. Isso. Até hoje. Eu sou uma pessoa, assim, né? Várias pessoas já me perguntam, fica assim, você é uma pessoa mais tecnológica, né? Vive aí no marketing digital, né? Dentro do mercado joalheiro. Mas eu tenho meu ponto de vista que do jeito que a evolução, tanto do marketing digital, né? As conexões, e quanto a evolução da inteligência, né? Artificial dentro da prestação de serviço, dentro do setor joalheiro, eu tenho uma visão que quem está seguindo a linha artesanal e continuar firme e forte, sem ir para o lado, né, da tecnologia, daqui a alguns anos vai ser tão raro, tão valorizado, porque vai ser tudo padronizado, né? Você sabe que Cris, eu tenho um conceito sobre a arte que... Vou te dar um exemplo, vai. Você vê hoje o pessoal vai fazer uma coisa, uma escultura, sei lá. Você nunca vê... Você vê uma escultura, uma escultura de 500 anos atrás. Geralmente é um homem, né? Aquelas coisas romanas, aquelas estátuas, aqueles corpos e tudo mais. Aquelas coisas maravilhosas, né? Que você fala, nossa, o cara fez isso há, tipo, sei lá, 500, 600, 1000 anos atrás. E hoje, você não tem uma pessoa que consegue esculpir aquilo. Ou uma ou outra tem, mas... Hoje você vai ver uma exposição de escultura, o cara pegou uns metais lá, retorceu, e aí ele fala na cabeça dele, isso daí é o sei lá o quê. Você não sabe o que é, o cara também não sabe, mas ele inventa uma história em cima daquele troço retorcido. Deu um trabalho imenso e até bonito, mas não é. Se você falar pra ele, eu quero que você faça uma estátua minha, o artista não vai saber fazer aquilo. Então aquilo passou a ter valor, porque aquele cara que vai saber fazer aquilo, ele vai fazer uma por ano, e vai vender tudo que ele fizer para os próximos 10 anos, porque não tem mais quem vai fazer. Ao mesmo tempo, você tem uma impressora 3D lá, ou uma fresadora 3D, que pega um bloco de mármore e faz aquilo à perfeição. A perfeição. Quem vale mais? Então, a pessoa que identifica aquilo como arte, fala, que isso aqui tem talento humano feito aqui e tudo mais, ela vai comprar aquilo. Aquele outro cara que fez aquilo, eu fiz no computador e a máquina me ajudou. Então, no tempo que esse cara fez o outro ali fez 10, mas esse aqui vale por 10. Aquele lá também não perdeu o valor. Então... Eu penso assim, eu estava conversando, né, com algumas joalheiras, né, em relação a isso, né? Elas, que eu ainda faço minha coleção, né, artesanal, tô pensando em ir algo mais, né, digital, né, mais atualizado. Aí eu falo pra mim assim, quem quer ganhar dinheiro, estamos numa geração que quem se aprofundar na inteligência artificial, no mundo digital, no marketing digital, sabe? Vai ganhar muito dinheiro. Vai. Quem não tiver essa evolução, vai ficar para trás. Mas eu vejo que daqui a alguns anos, principalmente os ourives. Aqueles que faz aquela aliancinha na mão. Eu tenho uma coisa muito curiosa para falar sobre fala. essa parte. Então fala. Olha que interessante. É debate, vamos lá. Quando eu comecei a mexer com a parte de modelagem 3D e tudo mais, eu montei a minha ourivesaria, porque eu não abro mão. Tenho meus ourives lá. Artesanalmente. Eu não abro mão deles. Até porque depois que você funde, precisa tem que do ourives. Acabamento, Ele só mudou a maneira de trabalhar, mas ele ainda é necessário. Aí, a discussão era o quê? Falavam assim, o modelista 3D está substituindo o ourives. E tinha um monte de ourives querendo aprender modelagem 3D. Com medo de perder, né? E eu falava assim, fica na sua. Aprimore-se na sua arte. Na sua função. No seu ofício. No seu ofício. Olha que curioso. A tecnologia, essa tecnologia todo mundo falava, o modelista 3D vai substituir o ourives, né? Essa tecnologia da inteligência artificial, se ela tiver que matar a primeira profissão do nosso ramo, vai ser o modelista 3D. Porque
ela vai fazer a modelagem sozinha, para que eu preciso de modelista 3D? Olha, e os ourives naquela época tava, né, e com os ourives medo, vão estar né? firme e forte. E naquela época desesperados, né, para não perder a sua Pois função, achando que a tecnologia ia vir e ia roubar a prestação de serviço deles. Pois Eles correram e ir pro lado da modelagem. E aí a inteligência, né? Então você tem, isso acontece também, está acontecendo, por exemplo, na cravação. Cravação tem máquina hoje que crava sozinha, na cera. Então o cara vai lá, parametriza a máquina, fala, ó, aqui tem pedras aqui em volta, ó, são 70 pedras em volta aqui, ó. Você parametriza a máquina, ela vai lá e crava sozinha. Muito rápido. Muito legal, gente. Só que o cravador é uma mão de obra dificílima de arrumar o bom, e se você tem, não abra a mão dele, porque só ele consegue deixar a peça viva. Você vai lá, vai fazer aquela função pré-cravada, vai ter diamante, brilho, que não vai quebrar as gemas, porque tem gema que quebra. Aquela cravação viva, então hoje, até hoje, a gente tem lá o processo desenvolvido de pré-cravação? Tem. Eu gosto, se o cliente pergunta pra mim, o que você me indica? Eu falo assim, faz cravação na mão. Pega a tua peça e crava na mão, porque você não está produzindo 150 modelos da mesma coisa. Você vai produzir 2, 3, porque tua coleção é exclusiva, pequena, é private label. Então você vai ter lá, sei lá, 10, 15 modelos, você vai lançar 3, 4 de cada. Então dá pra você fazer esse trabalho manual e fica vivo, fica bonito. Dá pra ver que foi feito à mão. Entendeu? Por mais que você usou toda a tecnologia até esse ponto. Depois desse ponto você finaliza na mão. Aproveitando sobre gravações, tá? Ed, puxa a câmera aqui pra mim aqui que eu já vou fazer aqui, tá? Uma publicidade aqui da cravação que eu recomendo, de confiança, da minha extrema confiança, uma pessoa super também evoluída aí dentro do mercado digital, que é a cravação de A a Z. Então, caso vocês tenham interesse, clique aqui, @cravação de A a Z, tá bom? Legal. Ele é curso isso também, não? Ele dá curso também, mas ele presta um serviço, bom saber. Maravilhoso. Bom saber. A gente usa muito também a gente tem esse serviço de cravação lá, é muito importante. É o que eu falo, todas as áreas tradicionais, nenhuma morreu dentro da nossa empresa. A gente tá jogando tecnologia lá, mas eu falei do modelista, por exemplo, mas o meu modelista hoje, seja lá quem for que vai fazer parte da equipe, ele, na verdade, não é que ele vai morrer. Ele vai ter que aprender a usar a inteligência artificial para produzir. Ele vai ter que se aperfeiçoar. Exatamente. Né? Porque é o futuro, não tem jeito. Tá, aliás, acho que já é o presente. Eu vou fazer só umas perguntinhas aqui, tá? E aí você responde, tá? Claro. Qual é a eficiência da inteligência artificial que ela trouxe, né, para os processos de design e produção para Voxar 3D? Olha, até já mencionei aqui mais ou menos, mas respondendo diretamente, sim, ela permitiu que a gente pudesse criar. Se for para falar de uma linha em linhas gerais, porque hoje quem é prestador de serviço sabe o que eu tô falando. É isso. É muito difícil sentar para criar. Até para prestar o serviço de criação é complicado. Você fala com um designer hoje, o cara, eu tenho que fazer 10 modelos pro cara aprovar um, é difícil. Particularmente para criar minha própria coleção, é muito difícil, gente, porque assim, você tem que estar inspirado para ter uma criação. Então, tem gente que pensa assim, você é designer, então cria aí uma aliança para mim. Calma, que eu preciso, às vezes, ir para campo. Eu preciso tirar um tempo, sabe? Eu ando com um bloquinho de canson, daquele de rabiscar, na bolsa. Quando às vezes eu tenho alguma coisa, eu desenho qualquer besteira. Mas assim, eu não sou designer. Mas assim, faço alguma coisa. Mas assim, até você parar e falar assim, agora eu vou transformar todo esse monte de ideia maluca que você teve em algo de produção, se você não tiver uma ferramenta que ajuda você a se organizar, então, a inteligência artificial caiu assim, luva pra Exatamente, gente. Porque assim, as pessoas chegavam e falavam assim, eu quero isso em tal prazo, mas calma aí, senta, é como que você, né, falou assim, peraí, me fala qual é a sua cor, aonde que você gosta de viajar, você gosta de céu, de campo ou de mar, então assim, porque, e aí eu falava para as pessoas, calma que não é pastel, eu não sou um robô, eu nem imaginava que a inteligência artificial ia chegar para criação, então eu vejo que realmente... eu tenho clientes que têm processos criativos extraordinários, assim, sabe? Uma pessoa, que legal. Do nada, ela cria coisas assim que... Fala, nossa, como é que você pensou nisso? Uau. Mas tem gente que vem... E eu sempre falo, brinco, meu pai brinca isso também.
Fala assim, anel de caveira vende até hoje. E tem gente que vai achar lindo o anel de caveira e tem gente que vai achar horroroso. Não importa, você tá lá produzindo. Você tem o teu mercado pro anel de caveira, como você tem o seu mercado pra flor, você tem o seu mercado pro tradicional. Tem o cara que vai falar, só mexo com solitário, vou ter pedras certificadas. Então, existem os nichos de mercado dentro da joalheria. E a inteligência artificial cabe em todo mundo, né? Então, eu acho uma ferramenta super válida. Ok. Fala um pouco sobre a sua exploração, né? Sobre a terceirização de produção. Tem como você falar um pouco aí? Tem. Olha, acho que de uns temas mais controversos, mas assim, é sempre assim, ó. Isso eu ouço muito também. Sim. O que vale a pena terceirizar? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz na verdade, quem chega lá para consumir o meu produto já entende, o meu serviço já entendeu que terceirizar é o que ele quer. Mas eu ouço muito essas indagações dos clientes ainda de, até onde que vale a pena eu terceirizar, até onde que não vale. E aí, no meu ponto de vista, é uma conta matemática. De você fazer assim, vamos supor, você tá aqui, Cris. Eu vou montar uma produção própria, não quero terceirizar nada. A primeira coisa que você vai fazer, se você gosta de desenhar, você vai ter que parar. Porque até você montar a sua oficina, você vai ter que mexer, você vai ter que fazer instalação elétrica, instalação do gás, comprar os equipamentos, comprar as ferramentas, contratar as pessoas, organizar os processos, que horas que uma coisa sai daqui, que sai dali, que horas que você controla, como é que você controla o metal, como é que você controla a matéria-prima. Você vai ter que montar toda a rotina da tua oficina, do teu ateliê, para você poder falar num terceirizo. E aí, primeiro, quanto isso te custou em dinheiro mesmo? Tá. Depois, quanto isso te custou em tempo? E depois, o que você teve que matar dentro do teu próprio negócio para você poder falar que você tem uma produção própria? Exato. De repente, você matou exatamente aquilo que é o teu negócio, que é, por exemplo, a criação. Ou tem gente que é vendedor nato. O cara sabe vender. O que ele quer se meter a produzir? Tá entendendo? Então, é a mesma maneira que a gente não se mete a sair vendendo, fazendo marca, não sei o quê. Porque a gente tem o know-how da produção. Então, essa pergunta, a primeira que a pessoa tem que fazer é uma conta matemática. Eu tive um cliente que ele falou, eu quero montar a minha área de criação dentro da empresa. Desde do designer, do modelista 3D, do prototipador, tudo isso lá dentro. Eu falei assim, olha, esse departamento vai te custar do jeito que você está querendo aí, coisa de 30 mil reais por mês. Quanto que você gasta comigo? Gasto 6, 7. Não vale a pena matematicamente falando. Só vai talvez valer a pena porque você talvez vai ter um pouquinho mais de agilidade, as suas ideias vão estar mais perto ali das pessoas. Mas você não... Por ano, você vai ter lá um prejuízo de uns 300 mil reais só para falar que você tem um departamento. Aí vai da pessoa falar, não, eu quero por capricho, ou eu quero porque eu vou ter uma produção que não vale a pena eu terceirizar mais, ou vale a pena eu internalizar o processo. A grande maioria... Não entende. Não é, porque essa pergunta vem anexada a uma outra, que eu ouço muito também. Sim, pode falar. Que é assim, ó, por onde que eu começo na joalheria? É verdade. Ela tá até aqui, ó. É o que eu mais escuto. Por onde que eu começo? Tipo assim, por onde que eu começo o quê, meu filho? Exatamente. Mas aí a resposta que eu tenho depois de 20... A resposta é procura Voxar 3D. É um pouco até diferente. Você tem que começar por onde você tem mais afinidade. Então, se você é um cara que gosta de mexer com habilidades manuais e não sei o quê, monta o teu ateliêzinho. Você pode terceirizar outros processos e a finalização você mesmo faz. Agora, se você é uma pessoa que sabe desenhar, que é a mente livre, criativa... E tempo. Nem se mete aí para uma banca. Quer aprender a fazer, para você saber o que você vai cobrar do teu prestador de serviço, do teu terceirizador? Ok. Mas nem se mete a fazer isso. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você quer, que você tem a vocação nata para fazer, que se você é um cara que gosta de desenhar, uma mulher que gosta de desenhar, desenhe. Então, começa por onde você tem mais afinidade. Você quer trabalhar com a joia? Que você tem mais afinidade na venda? Seja vendedora, vai vender. Exato. Porque é a melhor coisa, inclusive. Porque muita gente que tem ideias maravilhosas não conseguem, né? Exato. Você parar pra pensar e falar assim, nossa, que peça linda. Mas vendeu? Não. Então não serve. Exato. O final de tudo é isso, né? Você é reconhecido
Não quando alguém te elogia, mas quando o seu produto vende. Né? Não é verdade? Eu falo, eu não quero saber o que você fala, eu quero ver o seu resultado. E a gente vê o resultado na venda, né? Exatamente. Me mostra o valor do seu faturamento mensal. Mas, agora puxando o gancho aqui, né, sobre terceirização, né, de produção de joias. E vocês que me perguntem bastante, né, em relação à minha opinião, por onde começa. Então, assim, explicar rapidamente para vocês. É muito bom você eu vou falar a minha experiência rapidinho. Eu tive que ter conhecimento em tudo que é um leque, né, dentro da joalheria. Tanto na parte artesanal, manual, quanto em 3D. Para ver aonde que eu me identificava. Foi experimentar. Exatamente. E aí, eu entendi que uma empresa, ela acaba falindo se você não souber vender. Se você não souber vender, a sua empresa quebra e você fale. Então, hoje, particularmente, quando vocês me perguntam, eu terceirizo tudo. Ah, mas ela é designer, ela cria. Sim, eu crio, eu sei. Fiz o curso de criação, só que hoje eu aprendi a terceirizar, a delegar funções. E para você ter bons resultados, você precisa de conhecimento para você fazer cobrar. Eu fiz curso de marketing para poder cobrar, sabe, a eficiência da minha equipe de marketing. Fiz o curso de design para poder cobrar a menina que presta serviço para mim. Comprei uma impressora 3D, entende? Perfeito. Entreguei para ela, eu falo, faz aí, eu passo e depois eu meto a caneta e assino. É assim, simples assim. E aí, aonde que eu me identifiquei que eu sou uma joalheira pro lado comercial. E tudo tem a ver com o digital. Então, hoje eu falo, sou uma joalheira com conhecimento em tudo, mas que sabe empreender e delegar e terceirizar. Exatamente. Então, você que está começando uma coleção agora, terceiriza a produção. Procura a Voxar 3D. Fala conosco. Bom, agora já falamos sobre a inteligência artificial, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa, do nosso tema e com a participação do nosso protagonista, especialista, né? Tudo voltado aí à tecnologia, o Fernando Gui aqui da Voxar 3D. E para finalizar esse tema, Fernando, olha ali para a câmera, fala para os nossos telespectadores exatamente qual é a sua opinião sobre a inteligência artificial e a sua visão. Vai e faz um breve relato. Qual é a sua opinião? Olha, para o nosso ramo, eu acho que ela só tem a agregar. A inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária de trabalho, não só na área de design, na área de produção também. E você fazer gestão de produção para quem vai vender. Tem muita ferramenta. Hoje enquanto a gente está conversando aqui, estão criando ferramentas novas. E não tenham medo, pesquisem e usem. Porque mesmo que vocês não sabem o que estão fazendo, como a gente começou também, você não sabe como perguntar, não sabe como utilizar, mas aos poucos você vai entendendo. E a gente ainda está no processo de aprendizado, ainda tem coisas muito bacanas que a gente viu, que ainda tem que aprender e é isso. É isso. É o futuro, é o que eu disse, não é mais o futuro, é o presente, tem que entender o que está fazendo lá. É isso aí, essa é a opinião aí do cara aí dentro do mercado, né? Que o Fernando falou sobre tecnologia, o Fernando é referência aqui no Brasil e fora também. Até a inteligência artificial é legal, que daqui a pouco eu estava até conversando um pouco antes aqui. Sim. Eu ainda não consegui fazer funcionar. Mas duas coisas que eu achei muito interessante. Uma que eu tentei fazer e eu falhei mesmo, porque eu não tenho tanto conhecimento na coisa. E a outra que acho que não liberaram a ferramenta ainda, que é quando... Até hoje, como é que funciona lá? Você vai lá e dá informações, ela te volta algumas ideias, no caso do design ali, né? Certo. Vai chegar uma hora que eu vou pegar por exemplo, pego uma foto da Cris, dou lá e falo, me cria um avatar 3D dela. Uau. E aí eu começo a mexer em cima desse avatar. Para eu pegar a sua foto e fazer ele na mão, são horas de trabalho. Ou talvez dias, dependendo do nível de detalhamento. Sim. Se você tem essa ferramenta, que ele tá quase saindo aí, que você começa a fazer isso, nossa, isso aí vai evoluir. Isso aí é aquela brincadeira que a gente tava falando do Tony Stark, que vai pegar e vai começar a fazer aquela coisa espacial de você mexer com... Você fazer a sua modelagem com as mãos e tal. Então, assim, isso vai ser muito interessante. Vai ser muito bacana. E a outra é que nem a gente tem uma ferramenta lá, um programa que a gente usa para fazer modelagem. E eu falei, será que a inteligência artificial conhece esse programa? Deixa eu testar e ver
como é que eu crio um comando que o programa não possui. Por exemplo, eu queria aprender esse negócio aqui, dar 2 cambalhotas aqui, sei lá, coisa do tipo. E falei, olha, eu tô no programa tal, tô precisando fazer um código nesse programa para poder fazer essa nova ferramenta. Me ajuda. Ela foi lá e me deu um código de comando. Todo certinho. E aonde que eu tinha que inserir esse código de comando dentro do programa. Que eu não sabia que isso funcionava. Então ela falou assim, ó, faça isso. E para você poder habilitar a ferramenta que você está querendo. Sim, só que aí faltou aquele pequeno conhecimento da programação. A gente colocou o código lá, ela respeitou o comando, ela abriu, habilitou a ferramenta, porém ela não funcionou direito. Algum ajuste ali que a gente tem que aprender. A parte de programação. Mas é aquele negócio, até que a ferramenta que já existe, a inteligência artificial tá ajudando você a customizar ela. Uau. Fala assim, ó, eu quero que, sei lá... Exemplo, dentro do Rhinoceros. Do Rhinoceros, que você tem, por exemplo, lá uma ferramenta de modelagem. Hoje tem até a online, o Panther, né? Sim. Então você tem lá e fala assim, olha, eu queria criar uma ferramenta de Panther, que a hora que eu traçar uma linha e digitar um nome qualquer, essa linha faz uma curva para cima. Um exemplo. Uau. Ela vai lá e te dá um código de como que você configura esse comando. Entendeu? Opa, perdão. E isso daí eu achei extraordinário. Certo. Então se você tem aquele pouquinho de conhecimento ali de programação, dessas linguagens mais modernas de programação, você é mais adiante. Você consegue colocar essa ferramenta funcionando, testar, validar e, quiçá, até você vender ela como um plugin da ferramenta. Uau! Gente. Você entendeu? Então, assim, isso é... Nossa! Repito, tudo isso porque a inteligência artificial tá na jogada. Uau! Porque você não vai parar para fazer uma linha de comando dessa, você vai deixar o cara que fez o software... O programador, o que criou lá. Exatamente. Então, assim, você vê como que vem sendo extraordinária a pesquisa ali da inteligência artificial no nosso ramo. Essa é uma mudança, né? Realmente aí, que é um mudança de paradigma, né? É uma quebra é o separador de águas ali, sinceramente falando. Uau, separador de águas. Exatamente. Bom, finalizamos aí. Espero que vocês tenham gostado sobre esse tema, né? Tão aguardado aí dentro do mercado. E agora eu vou pegar você de surpresa, que você sabe que né? Acho que sabe que tá fora do nosso roteiro, né? Sobre o tema, que é o que? O nosso bate-bola, tá? Então é uma dinâmica aí pra te conhecer, né? Além aí do cara, da tecnologia dentro do mercado de joalheiro. Agora eu tô perdido. Mas já veio preparado, tá com a língua afiada, ele já sabe, vai. Eu vou fazer uma pergunta, você não pensa muito e você responde. Quero saber o que é que está dentro da essência do Fernando, tá? Pode usar a inteligência artificial para responder? Dá aqui o seu celular. Vamos lá. Um lugar. Praia. Praia. Um ídolo. Olha, todo mundo vai pensar que é por causa do esporte, mas não é. É o Ayrton Senna. Eu acho que ele é um dos maiores brasileiros que já existiu, e não por causa do esporte. Não? Não. Por quê? Ele tem o Ayrton Senna, se você pegar no passado, quem é um pouco mais velhinho aí sabe o que eu tô falando, era o único momento que você tinha orgulho de ser brasileiro. E era o único momento que você... Quando é que você lembra de você falar assim, eu vou acordar domingo de manhã pra ver alguma coisa na TV? E ele fazia você acordar domingo de manhã pra você ver a corrida dele. Eu acordava domingo de manhã pra assistir grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios e pesca e paga. Eu assistia Globo Rural. Mas o Ayrton Senna, ele tinha essa coisa. Então, ele não era um esportista, ele era um cara que inspirava muita gente. E se você pegar o que era o Brasil na época dele, era um país muito subdesenvolvido, muita pobreza. Cidade de São Paulo, que era até hoje a cidade mais rica da América Latina, aí, mas ela era uma cidade muito pobre. Muito. E ele era um cara que, você imagina, você mora num lugar desse, de tanta desgraça, de tanta coisa ruim, e você fala, pô, eu tenho orgulho do meu país, porque o cara vai lá, ele ganha, ele bota a bandeira lá. Então, assim, quando ele morreu, eu tinha 10 anos, 12. Certo. Então, assim, aquilo me deixou muito, eu vejo ele não só como ídolo no esporte, não. Ele é um ídolo de influência. De influência, de vida, de bastante coisa, assim. Então, acho que é um dos que eu tenho, assim, de... Ele mostra, assim, pra mim, assim, ele mostrava muita garra e determinação.
Ele é um incentivador. Ele é um incentivador. É um cara que, assim, mas todo mundo fala assim, mas tem os críticos, né? Ele era rico e não sei o que, não, cara, mas... Não. A maneira como ele conduziu a coisa da carreira dele ali, que foi breve, infelizmente, morreu cedo, mas pra mim foi sempre uma grande referência, não só como esportista, não. Tô tentando lembrar aqui uma frase que ele sempre falava sobre determinação. Ele tem, né, os documentários lá. Uns documentários. Eu esqueci agora, mas é uma frase muito E ele é um cara que tinha muita fé também. Então, assim, era muito bonito ver ele. Ele conversa. Ele tinha pouca coisa assim que ele dava alguma entrevista pra falar mais da vida pessoal e tal. Tanto é que tudo que tem de material dele virou documentário, né? E você vê, o cara tem um instituto hoje, que vai pela irmã, que já ajudou milhares de pessoas. Ele é o cara mesmo. Pra mim... Não sei dizer se é o maior brasileiro que já existiu, mas da minha geração ali foi um grande exemplo. Uau. Talvez o Barão de Mauá seja o maior deles, mas enfim. Mas enfim. Ele, sem dúvida. E uma superação? Uma superação. Viver do nosso ramo. Difícil. No Brasil, então... Jesus amado. Difícil. Difícil. A gente tem, além de todos os desafios de todos os empreendedores, a gente ainda tem um problemaço com a segurança, né? Ai, nem Então, o nosso ramo, ele é um ramo que apanha muito. Apanha então, você vê, por exemplo, que vem acontecendo recente aí eu vou até defender um pouco o que o pessoal lá do sindicato vem falando. Recentemente começaram a botar o ouro. Você vê que toda hora tá soltando reportagem de garimpo ilegal. Garimpo ilegal. O ouro como grande vilão do meio ambiente, digamos assim. Isso. E aí, o ouro é o grande vilão do meio ambiente, então não consuma joia. Peraí, ao contrário. Porque se você pegar a joia, o ouro que é feito em joia, é o ouro mais rastreável que existe. Exato. Então, às vezes o que acontece? Vai uma artista na TV e fala assim, abre o iPhone dela, não consuma joias. Ela tá falando do iPhone dela que tem ouro aqui dentro, nos circuitos. Esse ouro que tá aqui não é tão rastreável quanto o ouro que você usa no dedo. Exato. Então, como é que o nosso ramo é o vilão? Você entende? Exato. Então, a gente vem sendo assim bombardeado de... Aí, é um desafio. Tem essa questão de reforma tributária agora, que tem o imposto do pecado aí, né? Que falam que artigos de luxo vão receber sobretaxa. Poxa vida. Você entendeu? Então, assim, a gente sobreviver da joia no Brasil vem sendo uma tarefa dura. Mas realmente. Estamos aí. Exatamente. O fácil já fizeram, né? Só sobrou pra gente o difícil. O difícil. Tem muita gente que fala assim, é joalheira, nossa, tá rica, né? Imagina, que só o fato de falar que a gente trabalhamos no mercado de luxo, que nós somos do mercado joalheiro, tem uns olhares assim, os invejosos, as famílias, amigos, né? Aqueles que não se deram bem na vida, acham que joalheiro é rico, milionário, né? E a parte também do perigo, do risco, né? Mas se for olhar a grosso modo mesmo, gente, joalheiro pasta porque a gente paga impostos altíssimos dentro desse Brasil. É difícil formalizar o ramo. É difícil. Não é e fácil, não. É um mercado extremamente perigoso. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa... É uma superação. Tem muita coisa que joga contra isso aí. Então, ela é joalheira. Não olha só o glamour. Olha as superações. Eu brinco, a gente é pedreiro do ouro. É isso. O pedreiro que ele faz? Cimento e tijolo. A gente pega o ouro e faz a mesma coisa que o pedreiro. Então, presta o serviço, entendeu? O gerente hoje no banco falou assim, ela é gemóloga. Eu falei assim, eu acho que eu me considero mais uma garimpeira. E eu posso falar que nós somos o ramo, aí eu me atrevo a dizer que a gente, sem dúvida, é um dos ramos mais confiáveis. Do profissional joalheiro, ele pelo menos o que é sério, ele tem que ser o mais confiável do que qualquer outra profissão. Porque, para pensar comigo aqui, ó. Se eu te der 10 mil reais na sua mão agora, o que você vai fazer? Você vai lá pro banco depositar, né? Não, eu vou comprar ouro. Vai comprar ouro. Ouro usado. Mas se você vai lá no banco depositar esse dinheiro, você quer um comprovante. Oxe. Quantas vezes você não pegou um cliente teu que te deu uma aliança pra fazer e saiu sem nada, sem comprovante nenhum? Só toma a aliança aí, faz alguma coisa com ela, transforma numa joia. Ele tá te dando dinheiro. Do mesmo jeito que você tá dando pro bancário. O bancário é obrigado a te dar um comprovante porque você não confia nele. Exatamente.
Mas o joalheiro, ele recebe essa confiança. Então, você está mexendo com o patrimônio das pessoas. A matéria-prima, exatamente. Exatamente. Então, o nosso ramo, se você tem que ter aquela confiança, assim, que a pessoa tem que confiar mais a sua carteira em você do que até num parente, né? Então, eu diria que é um dos ramos mais difíceis de você... Você não consegue fazer besteira muitas vezes, não. Não. A carreira é curta de pra quem ficar trabalha queimada, direito. Pra ficar queimada dentro do mercado, né? O Exatamente. mercado é difícil de entrar. Então, você tem que entrar de forma íntegra, né? Conquistar a confiança. Exatamente. Tanto da concorrência quanto dos clientes. Tem que trabalhar de forma transparente, honesta. Exatamente. Porque para você se queimar dentro do mercado... E tem toda a questão da responsabilidade, né? Segurança. Nossa, difícil. Nossa, é muito difícil. Mas até... depois que o bichinho pica, você... Vira o melzinho, né? Tipo, igual... Tô trabalhando com ouro agora. Até falei com a delegada, né? Esses dias, ela explicou bem sobre a parte de interceptação, né? Explicou bastante, até preenchimento de formulário, né? Agradeço muito ela. E aí eu falei pra ela isso, falei assim, não experimenta, porque depois que você experimenta o melzinho, é difícil, mas a hora que você experimenta, o negócio fica bom, sabe? É um ramo que ele merece ser muito maior do que ele é no Brasil. Porque a gente tem tanta riqueza. A extração, tem país que nem tem tanta riqueza, Exato. O mercado é tão maior. Exato. Por que a gente não pode pegar essa riqueza nossa e transformar num negócio grande, num ramo realmente grande, com várias empresas listadas em bolsa e... Por que não pode? Então, é o que eu falo, a Arábia Saudita, né? Tipo, lá, Emirados Árabes, né? Tipo, eles não são ricos na extração. Olha o nosso Brasil, o quanto que eles são ricos. Nós somos ricos na extração, mas eles têm uma cabeça muito grande, a parte de luxo, de joias. É um país consumidor, um país que está sempre lá em primeiro lugar. Tipo, Bahrein, ele tá sendo muito visado, é um país muito pequenininho do lado da Arábia Saudita, porque ele descobriu lá um negocinho de petróleo e tá que tá, entende? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu falo, olha o Brasil como tem aqui a parte de extração de ouro, tem a parte de extração de pedras preciosas, sabe? Só que eu acho que o nosso país, ele é muito pobre na evolução do desenvolvimento joalheiro. Cadeia, né? Melhorar a cadeia é... desafiador. Muito. Olha, mas voltando à nossa dinâmica aqui, a gente vai até amanhã, mas vamos lá. Um livro que você tanto gosta, tanto te marcou assim esse ano. Olha, eu tava de empreendedorismo, eu tava lendo o livro do Érico Rocha. É maravilhoso, né? Tava lendo o livro dele, dos fórmulas de lançamento, né? Uau. Agora... Eu gosto muito de biografias, inclusive uma dessas aí que eu te... Ai, gente, é verdade. Deixa... Ed, pega aqui, ó. Ó, recebi, deixei pra abrir bem na parte do livro mesmo, que eu falei assim, vamos ver. Mas pode falar, né? Do Érico Rocha. Eu gosto muito de biografia, de gente que, de alguma maneira, tem uma história interessante pra contar, de superação, ou de seja lá o que for. Às vezes não é só de empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa superou alguma coisa difícil. Sim. Então... Grava aqui, Ed. Tchau. Olha o presente que o Fernando aqui da Voxar 3D me deu. Vamos ver. Tchau. Ela vai ficar mal acostumada. Por quê? A marca da vitória. Eu não sei se você já leu esse. Eu também não li, mas... Para jovens empreendedores. Eu vi e falei... Segura. Mostra lá. Vamos ver. Você consegue dar um zoomzinho aí, ó? Dá uma olhada. Uau! A marca da vitória do Phil Knight, que é o presidente, fundador da Nike, né? Para jovens empreendedores. Ai, você deu pra mim. Enfim, espero que você goste. Depois lê e me conte, porque eu Obrigada, viu? Obrigada. Uma jovem empreendedora dentro do mercado de joalheiro. Obrigada. Vou ler, tá? Com muito amor e carinho. Muito obrigada. Achei interessante. Eu falei, poxa vida, a Nike é uma marca tão forte, né? Meu filho que veio falar pra mim a história dele. Eu falei, filho, 12 anos, ele... mãe, eu vi lá na internet e tal. É você, mãe. É você. Aí eu falei, obrigada. Em nome de Jesus, vai ser a mamãe. Eu gosto muito de todo tipo de biografia. Eu tinha visto também a do Elon Musk, que eles lançaram também agora. Que lindo, Só que é uma bíblia desse tamanho, assim. Sim. Bem bacana. É muito bom esse livro. É? Mas vamos lá. Muito obrigada.
vou ficar mal acostumada nesse podcast, né? Na última foi uma orquídea linda. 3. Né? 3 orquídeas. 3 orquídeas, né? Gente, mas conhecimento é o melhor alimento humano, né? Isso aí. E um sonho. Ah, meu Deus, aí complicou. Eu já realizei grande parte deles. Eu te falar que o meu maior sonho era ter a minha empresa, poder viver dela, ter a minha família, criar minha família através desse trabalho. Então, assim, o maior sonho já foi realizado. Mas, assim, um grande sonho que eu tenho é, de repente, ver os meus filhos crescerem num lugar melhor e se desenvolverem, enfim. Saber que eles vão ter condições de ser muito melhor que o pai. Essa é um grande sonho, acho que de qualquer pai também, né? De qualquer pai. De superação. Mas eu tenho certeza que seus filhos devem olhar pra você e sentir orgulho de você. Tomara que... Né? Tomara que se espelhe. Certeza. Eu falo porque eu tenho em casa. Eu falo assim, a mamãe trabalha, que a mamãe quer na melhor escola, porque a mamãe quer a gente sempre quer dar melhor pros filhos o que nós não tivemos, né? Eu sou caçula, né? Ah, sim. Então, eu sempre sou os irmãos mais velhos, quando você é criança, o caçula sempre sofre muito, né? E como eu tenho meus filhos agora, eu faço deles o meu caçula. Então, eu brinco como se fosse... Enche o saco muito deles. Tadinho. Ai, meu Deus. Filho, pelo menos o meu é o que mais me incentiva a acordar todos os dias da manhã. Ah, sem dúvida. Tem muita coisa que às vezes você fala, nossa, vai, é pelos filhos. Vai. E o medo? Maria. No momento, acho que de morrer antes de concluir todos os meus projetos, deve ser um medo que muita gente compartilha também, mas acho que pessoalmente falando, acho que seria eu ainda tenho alguns projetos que eu gostaria de realizar. Então, não sei a quando que eu vou conseguir também, mas enfim, Um medo pra mim, assim, hoje, contando aí da última entrevista pra cá, tipo, não tem nenhum medo, não. Acho que o meu maior medo mesmo é de um dia eu acabar me perdendo de mim e deixar de ser destemida, sabe? Tipo assim, não arriscar. Sabe se é aquela pessoa covarde? Aquela pessoa que tem um sonho pra realizar. Largar. E aí, o meu maior medo é um dia eu acordar, olhar no espelho e me sentir uma covarde, sabe? De não ter realizado nada que eu queira. Porque eu sou o tipo de pessoa, quero subir em cima da estátua lá do Ibirapuera. Eu vou e subo. Mas não pode, é patrimônio público. Eu não quero saber. Fui, subi várias vezes, tirei foto. Entende? Porque é isso. Eu tô aqui hoje, se eu não realizar o meu sonho... Mas o empreendedorismo te desafia, né? Então, eu adoro isso. A gente acostuma... É gostoso, né? A sofrer bastante. Porque a pessoa fala, o cara é dono, não sei o que. O sofrimento é brabo, Mas é o que nos faz... Você tem depois, claro, que você começa a colher os frutos, começa a viver melhor, começa a ter um pouco mais uma qualidade de vida. De conforto, ou até de poder estar, por exemplo, poder estar aqui hoje, não podia parar o meu negócio se eu for sozinho para poder... Então, assim, você tem algumas coisas que você conquista depois, mas é sempre muito desafiador, né? É muito desafiador. Mas é bacana. Quem é movido a desafio. E o que 2023 foi pra você? Todo mundo que me pergunta isso, eu falo a mesma coisa. Foi um ano estranho. Está sendo um ano estranho. Ele é um ano que, como trocou de governo, e o governo ele trouxe sinais diferentes, especialmente até para o nosso mercado. Sim. Teve meses que você fala assim, puxa vida, esse mês costuma ser historicamente ruim. E aí um mês que vai bem. E um mês que fala assim, esse mês costuma ser normal, tá? Não vai. Por fatores que às vezes nem é só relativo ao nosso ramo, as pessoas não estão sabendo muito o que é o plano do governo ainda, né? O primeiro ano, enfim, do jeito que foi também, a polarização que teve. Então, assim, é um ano que se eu pudesse dar um adjetivo só, eu falava estranho. A gente fala, nossa, meu ano tá muito bom ou tá ruim. Não, o meu tá estranho, não tá ruim, não tá bom. Eu tô aqui, tô esperando para ver o que vai ser, se vai ter algum sinal positivo ou negativo, porque tem que se preparar pro que for, né? Crise é oportunidade, e quando é crescimento também tem bastante coisa boa ali para absorver, e seja o que Deus quiser, deixar esperar para
Eu também, só tô observando aí esse novo governo, né? Tipo assim, dá um certo frio na barriga, dá. Tenho medo de ser na época do Collor, né? Eu adiei, o país entra numa crise tremenda. Esse ano eu adiei alguns projetos que a gente tinha que fazer. Eu não sei o que vai ser, né? Espera. Você imagina a gente pequenininho que faz isso, imagine gente grande também que impacta milhares de pessoas. Então, assim, até que o governo possa dar uns sinais mais assim, olha, calma que eu não vou bagunçar a casa. Tem coisa boa aqui pra fazer ou qualquer coisa do tipo. Até o mercado enxergar isso, até, sei lá. Pode arriscar que nós estamos aqui de uma forma estável, né? Pelo menos por alguns meses. Acho que a função do governo é promover isso. Promover o ambiente para você poder trabalhar. Quando ele quer fazer isso por você, é que começa a virar bagunça. Então, vamos aguardar para ver. E uma frase de encerramento? Olha lá para eles lá e dá uma frase de encerramento que você carrega para sua vida empreendedor dentro do mercado joalheiro. Eu tenho uma que eu costumo brincar muito lá dentro da minha produção, quando às vezes o pessoal vem perguntar assim pra mim, mas será que vai dar certo? Aí eu viro e falo assim, olha, o pior que pode acontecer é dar errado. É o máximo. Então tenta, porque se você não tentar, você não vai saber. Então, acho que essa é uma frase que eu uso bastante. Olha... Muito bem. O máximo que vai acontecer é dar errado, só. Nossa. Então tenta. Não é, menino? Assim, né? Só pra comentar aí, né? Sabe aquelas horas do chão você não passa? Não passa. Então pula. Não passa. E é uma coisa assim, né? Comecei uma empresa e já faliu no primeiro mês. Tá, cara, parabéns! É o que eu falo com as minhas amigas. Procura o erro. Né? Uma agora, recentemente, hoje, falou assim, eu vou fechar as portas. 1 ano, abri a lojinha, coloquei minha marca, coloquei meu nome, não deu certo, vou fechar. Pelo menos eu não vou sair endividada, devendo nada. Aí eu falei assim, não fecha, agora não é hora de fechar. Por quê? Porque o ponto é ruim, não passa cliente, não entra. Eu falei assim, não, vamos procurar outro ponto, um lugar mais movimentado. Mas não fecha. Ela, mas eu quero fechar antes de quebrar. Eu falei, minha filha, um bom empreendedor, ele tem que quebrar 1, quebrar 2, se levantar, quebrar 3. Não deixa de realizar. Então, se você quebrou, faliu, parabéns! Eu fico feliz. Levanta, sacode a poeira. Você tá no caminho certo, só não faça o mesmo erro, vai por outro caminho. Eu acho que o grande problema de quem fale, ou de quem quebra, ou de quem, enfim, qualquer que não dá certo, é sempre a pessoa... Mas o que aconteceu? A pessoa vai e bota a culpa em tudo que tá em volta. Menos nela mesma, né? Fala, não, às vezes que eu dei errado é porque eu mesmo não soube lidar com uma situação que me levou a um prejuízo que precisei mudar o rumo. Então, que foi o caso que aconteceu quando a Voxar nasceu. Eu fui lá, eu quebrei porque falei sim, né? Falei sim, o cara faz o quê? Sim, faz o quê? Sim, entrega então tempo, sim, quebrou. Porque não deu conta de entregar, teve que resolver essa situação, aprendeu com isso, porque o erro não foi de ninguém, não foi que ninguém conseguiu fazer, porque o cara não sabia o que estava pedindo, e eu não sabia precificar. A gente errou, eu fui lá e errei de ter falado sim para uma coisa que era inviável. Hoje, se você vem lá e fala, tenho 500 modelos em 3 meses, eu falo para você, não. Não. Porque eu já sei que não dá. Mas naquela ânsia lá de querer fazer, eu fui lá e falei sim, e eu errei. Então... Se a pessoa não... Aí a pessoa fala, mas também é muito difícil, o cara veio aqui, não sei o que, me explorou. Nada. Você errou. Teu sim foi o erro. Entendeu? Mas então, sem ele você não iria evoluir. Não. Aí é onde que você erra, mas assim, é o que eu falo. Aprende com o erro, sabendo que você errou, não foi eu quebrei porque o que nem você falou assim, o ponto é ruim. Tá bom, você errou em escolher o ponto, ninguém te botou lá. Exatamente. Não então, fez uma pesquisa. Arruma outro canal de venda. Exato. Você entendeu? Se você acredita no negócio, arruma outro canal de venda. Eu falei pra ela, eu falei assim, tem aquele ponto naquele larguinho lá, vai lá. Tantas vezes que a gente teve que se reinventar lá já. Você imagina, a gente começou como uma empresa que presta serviço de impressão 3D. Hoje o equipamento é barato até, todo mundo tem, se quiser. Então, você imagina se eu tivesse ficado só nisso. Tem que ir pra frente. Fechou, então.
Finalizamos a nossa dinâmica. Agora eu gostaria que você olhasse ali para as câmeras e falasse todas as redes de acesso, de comunicação, para que todas as pessoas que estão entrando no mercado de joalheria, aquelas que já estão há anos, consigam acessar e entrar em contato com você, com a Voxar, buscando aí a prestação de serviço aí, terceirizando a produção de joias. Maravilha. Clica, olha ali e fala para eles, clica aqui e quais são os meios. Bom, quem quiser conhecer lá o nosso trabalho é www.voxar.com.br, VOXAR. A rede social do Instagram é Voxar3D, @Voxar3D. E acho que são as duas principais aí, né? Lá tem o link do WhatsApp, tem um videozinho explicativo lá da nossa empresa, tem um pouquinho lá da empresa também, mostra um pouquinho da produção. Se você está querendo começar no ramo joalheiro ou já tem uma loja que está procurando alguém para terceirizar o serviço, procura a gente para a gente poder tentar te ajudar. E é isso aí, reforçando então para vocês, joalheiras aí, minhas amigas, que a gente vive conversando, né? Todo mundo quer seguir, quer fazer tudo, né? Assim como eu já tentei abraçar todos os departamentos, todas as funções, eu faço, eu consigo, eu vou lá e executo e faço acontecer e não é bem assim. Né? Porque tempo é dinheiro. E quando você terceiriza uma prestação de serviço, principalmente a produção de joias, você terá tempo para você ser uma gestora empresarial e cuidar com saúde financeira e empresarial e emocional a sua marca, né? Tendo mais tempo para se dedicar e com zelo, com amor e carinho. Então terceirizem, tá? Eu sou a favor, sim, de todos vocês que estão aí começando aí uma marca. Terceiriza desde a parte de criação, a parte de fundição, prototipagem, modelagem 3D e a parte de corte a laser e a parte de ouriversaria aí com a Voxar 3D, tá bem? E quero agradecer você, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e gostaria de saber o que você achou em participar do podcast. Não, achei sensacional. Obrigado mesmo pela oportunidade, muito grato da gente poder conversar. Quero te parabenizar também pela iniciativa. É difícil você ter você ter no nosso ramo que é pequenininho, uma iniciativa de alguém resolver abrir, falar abertamente, convidar as pessoas. Isso é muito bacana. Tô muito feliz com a sua iniciativa. Muito obrigada mesmo. E para finalizar aqui, vamos terminar com ritmo de música. Que música que você gosta, Fernando? Qualquer uma serve. Então vamos levantar e vamos fazer um brinde ao sucesso, à Voxar e ao Diamante Bruto. Um brinde!